Gente, o índice de obesidade entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos cresceu cerca de 50% nesse último ano. Uma pesquisa recente, né, que foi divulgada amplamente na semana passada, nós temos mais jovens obesos, mais sedentários e mais ansiosos. Para a gente falar então sobre isso, a gente convidou a Pamela Vidotti, toda colorida, linda. Obrigada, Pamela, pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui hoje falando com você, com seus telespectadores. Obrigada. E a Vitória Correia, que já vai participar com a gente já desse bloco, porque também é um tema bastante relevante, né, Vi? Bom dia, exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais com a amplitude que tem o seu programa. Então, as pessoas precisam saber de tudo isso. O que está acontecendo com os nossos jovens, Pamela? Pois é, Patrícia. Eu acredito que no pós-pandemia, a ansiedade, o sedentarismo levou os jovens à obesidade. Esse excesso de futuro, esse ficar em casa, esse excesso do uso de telas, tudo isso levou, né, o desencadeio da obesidade aí nesse nível tão alto que a gente vê nesses dados. A falta de sono, a privação de sono pelo uso das telas, né? Quando a gente usa os aparelhos eletrônicos, a gente tem uma queda da melatonina. Quando a gente sente muita ansiedade, muito estresse, a gente tem um aumento da liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que concentra maior taxas de gordura em região abdominal, desencadeia uma maior probabilidade de diabetes, colesterol, hipertensão arterial, né? E os alimentos que dão um alívio, uma sensação de alívio nesse estresse todo, é o açúcar, né? Que primariamente, aquela sensação de paz, que delícia, mas depois vem aquele excesso de cortisol, que é esse hormônio do estresse, que excessivamente não faz bem, né? O álcool também. Hoje, os adolescentes, os jovens, eles utilizam muito do álcool para extravasar, para se relaxar. E o efeito rebote disso depois é ruim, né? A Vitória sempre fala disso aqui, né? Do que a gente usa para dar aquela sensação, né? O chocolate, enfim. Isso tem a ver com o quadro de ansiedade também? É que, na verdade, né, essa sensação do prazer momentâneo, ela é muito satisfatória. Então, algumas pessoas, elas têm esse prazer através de alimentos, outras pessoas através dos jogos, outras pessoas através da interação social, outras pessoas da exclusão social. Então, é uma forma de obter prazer. Principalmente nesse período pós-pandêmico, a gente tem visto muito isso. As pessoas, elas têm adquirido muito mais o uso das telas, coisa que antes era um pouquinho, não que não tivesse, mas era um pouquinho menos acentuada essa questão das telas. Hoje as pessoas, elas têm um acesso muito facilitado, as pessoas, elas têm esse acesso às redes sociais de uma forma muito fácil, então acaba que isso também prejudica a alimentação, porque eu vou buscar o que é mais fácil. Então, se eu tô aqui olhando meu Instagram, rolando meu feed, vendo vários nadas, é muito mais gostoso eu comer um chips e tomar uma coca, do que ir lá e descascar uma fruta, fazer um suquinho, alguma coisa mais saudável. É difícil daí para o jovem voltar, né, Pamela, assim, fazer um tratamento, voltar àquela rotina agora, como você falou, após pandemia, ele é mais resistente à nutrição, àquela rotina que a nutricionista passa? Com certeza, né, o jovem, ele já tem aí aquela questão hormonal aflorada, né, mas eu acho que também existem alguns fatores que auxiliam e são determinantes para a procura de uma boa alimentação, de fazer uma atividade física, que é aquela fase da paquera, da conquista, né? Então, ele também se sente assim, não, agora eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou fazer alguma atividade física, né? E existem também, Patrícia, alguns alimentos que melhoram não só a saúde física, mas também a saúde mental. Quais? Né? Alimentos ricos em vitamina B12, ácido fólico, vão ajudar a melhora, né, de formação de neurotransmissores bons. Aonde que a gente encontra isso? Nós encontramos nos alimentos animais, fontes animais em geral. Carnes, aves, peixes, ovos, leites, né, derivados. A gente encontra uma gama bastante grande de vitamina B12. São fontes, vamos dizer assim, porque a gente encontra, né, em alimentos, mas em quantidades mais reduzidas.
O ácido fólico também contribui para essa melhora da saúde mental e física, né? E a gente encontra em vegetais, frutas, né, in natura. Nós encontramos alguns alimentos enriquecidos também, tá? Em ácido fólico, por exemplo, fubá. Ah, que legal. Lá ele já vem industrializado com adição de ácido fólico. Exato, com adição de ácido fólico, né? Diminuir o álcool, né, é uma estratégia. Diminuir o açúcar é uma estratégia. Consumir alguns alimentos que acalmam, né? Que são hipotensores, calmantes, tipo lavanda, chazinho de camomila, melissa. Hoje está muito em alta, né? Os óleos essenciais também, que ajudam bastante. Agora, às vezes a gente não consegue introduzir o alimento por si só. Às vezes a gente precisa também de uma ajuda da psico, né? Com né, certeza absoluta, né? A alimentação é uma aliada, mas é muito importante, né? Em determinados casos, a procura do psicólogo, a procura do psiquiatra, e o alimento entra como aliado. Você né? tem muito paciente adolescente que está vivendo esse pós-pandemia ansioso e que ganhou peso? Muito, nossa. Eu tenho pacientes que sempre foram acima do peso, mas depois desse período, né, pandêmico, esse excesso de peso, ele disparou, assim. Então, uma coisa que antes era um pouquinho agravante, hoje já é uma questão muito séria de saúde mental, que a gente precisa trabalhar mais a fundo, que a gente precisa ter uma dedicação e se debruçar muito mais sobre esses casos devido a essa questão do ganho de peso. A gente precisa entender o que está acontecendo, não é só emagrecer, né? Eu sempre falo, se a gente não trata a causa, não faz sentido tratar sintoma. Então, a gente precisa olhar toda essa causa, da onde que vem, o que aconteceu, desde quando, qual é a sensação, por que isso te gerou essa sensação. Muitas pessoas, elas têm um excesso de peso e elas não se sentem tão mal com isso. E ok, a gente precisa olhar para essa saúde com um pouco mais de atenção. Mas tem pessoas que, por mais que não tenham um ganho de peso tão expressivo, ainda assim se sentem muito mal, né? Então a gente precisa entender qual foi a causa, quais foram os motivos que te levaram a esse ganho de peso. E também a questão da saúde, não só mental, mas a saúde física desse indivíduo. Se ele continuar nesse ritmo, lá na frente, Pamela, o que pode resultar num adulto com colesterol? Sim, que tipo de problemas? Né, os fatores comorbidade associados, né? A obesidade, né, propriamente dita, diabetes, hipertensão, porque as células, a química do corpo muda com a sensação de estresse, com a sensação de ansiedade, né? Então, assim, influencia no sono, na qualidade do sono, né? Influencia na textura do cabelo, influencia no envelhecimento da pele, no envelhecimento celular, o aparecimento de doenças, né? Degenerativas, que são algumas dessas que eu mencionei, hipertensão, né? Por quê? Porque dispara adrenalina, cortisol, acelera o ritmo cardíaco, mas se unindo a isso, a alimentação inadequada, lá na frente, né, a qualidade de vida diminui muito e a longevidade de vida também diminui, né? Para os seus pacientes, você indica um cardápio e atividade física? Com certeza, né, Patrícia? A gente que gosta, É verdade, a gente que gosta. Ainda tem... bom, no meu caso, existe, todos nós, né, passamos por momentos de estresse, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na vida como um todo, né? A minha válvula de escape, você sabe que é a dança, A gente né? dança junto, viu, gente? Lá no Zerão, faz tempo que ela não vai. Verdade. Então, assim, quem canta, quem dança, seus males espanta, já diz o ditado, né? Então, utilize aquela atividade que mais você ama, que mais você se identifica. O beach tênis agora, que está na super crista da onda, né? Um vôlei, um basquete, né? Incentive os pequenos já, né? A minha mãe é pedagoga e ela sempre disse, né? É de pequeno que se torce o pepino, ela falava, né? Porque ali o incentivo na fase infantil ali é muito importante, né? Para que os adolescentes tenham gosto disso, né? A atividade física, para mim, sempre foi essencial, de suma importância, até me influenciou na escolha da profissão, porque eu fui atleta de patinação, comecei com 4 anos. Então, assim, é muito gostoso, porque traz o reflexo dos hormônios bons, você fica com aqueles, às vezes você tá com preguiça de ir, né? Mas você vai, te enche de hormônio bom, aí tem o reflexo do corpo, né? A saúde, enfim, né? E
É isso que eu ia falar, né? Pra mente também faz super bem uma atividade física, né? Até pelo fato das liberações hormonais, né, que acontecem durante toda essa atividade física. A gente faz algumas recomendações sobre não praticar atividade física muito perto do horário de dormir, porque acaba liberando muitos hormônios, atrapalha um pouquinho o sono, mas é muito importante. E isso vem também de toda uma questão cultural familiar, né? Famílias que praticam atividade física têm filhos que praticam atividade física e a gente consegue desenvolver tudo isso dentro desse âmbito familiar. A gente fala também até sobre a questão da obesidade, Paty. É muito relacionada com essa questão da família. Famílias obesas, elas tendem a ter filhos obesos, porque é hábito alimentar. Então, se a gente tem um hábito alimentar não tão saudável, nossos filhos não terão hábitos saudáveis alimentares. Mas como a Pamela falou, né, das telas, né? Às vezes a gente tem o hábito de atividade física, mas a gente está brigando com as telas e que seduzem os nossos filhos, né? Hoje em dia também tem isso, né? O pai incentiva, a mãe incentiva, mas ele tá lá hipnotizado na tela do computador, do celular. Porque a tela é gostosa. Então, as crianças, elas precisam fazer atividades físicas que deem essa sensação de gostoso. É claro que a gente não vai conseguir competir com a tela. É muito mais confortável ficar deitada na minha cama, assistindo meu tablet, meus videozinhos super legais, do que eu ter que levantar, ir lá fazer meu futsal, ter que ir lá fazer minha natação. É muito mais tranquilo. Só que a gente precisa ter compromisso com os nossos filhos. Essa questão de se comprometer é muito diferente de ser obrigada. Nem o pai, nem uma mãe é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. A gente tem que se comprometer com a saúde dos nossos filhos. A gente sabe que crianças que têm obesidade, né, desde uma fase bem piquititica, vão crescendo e desenvolvendo várias outras comorbidades, vários outros problemas. E uma questão que poderia ser resolvida de uma forma um pouquinho mais simples, ela se torna uma coisa extremamente complexa. Gente, então vamos olhar mais uma vez para os nossos filhos, né? Como a Vitória falou, nos comprometer e acho que sempre levar a saúde e qualidade de vida, né, Pamela? Com certeza, Obrigada com certeza. pela sua Obrigada presença. a você, foi um prazer estar aqui. Venha mais vezes, da outra vez a gente tinha convidado a Pamela, teve um probleminha de saúde, mas está sempre bem-vinda, tá? Verdade, obrigada. E a Vitória vai continuar, porque lá no último bloco ela volta com a gente para responder suas perguntinhas. Obrigada, meninas, por enquanto.